Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aulinha do Home Bio Construindo Saberes em Casa. Eu me chamo Kênia, sou graduanda em licenciatura e bacharelada em Ciências Biológicas pela Unesp de Ilha Solteira e hoje a nossa aulinha é sobre sistema nervoso. Mas antes de tudo, se inscreva lá no nosso canal Home Bio Fez, ative o sininho de notificações e fique por dentro de todas as aulas que estão disponíveis lá no nosso canal de forma gratuita. Bom, agora que você já se inscreveu no nosso canal, veremos a organização da nossa aula de hoje. No início, faremos uma retomada sobre o que são os sistemas e para isso eu recomendo que você assista a aula da professora Jaqueline aqui do nosso canal, na qual ela fala um pouquinho mais sobre todos os tipos de sistemas do corpo humano, pois nessa aula de hoje falaremos somente sobre sistema nervoso. Então, veremos as suas funções, os seus tipos celulares e a sua organização anatômica, que está dividida em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E esse sistema nervoso periférico, ele também apresenta as suas subdivisões em somático e autônomo. E esse autônomo também apresenta as suas divisões em simpático e parasimpático. Falaremos sobre componentes desse sistema, os componentes de proteção do cérebro e da medula e sobre arco reflexo. Bom, agora que você já assistiu a aulinha de sistemas lá da professora Jaqueline, nós faremos uma retomada da definição. Então, sistemas são um conjunto de órgãos e tecidos que realizam uma determinada função. Você viu lá na aulinha que o corpo humano ele é formado por diversos sistemas que vão atuar de maneira conjunta para garantir o funcionamento adequado do nosso organismo. Então, nós temos sistema cardiovascular, digestório, o próprio sistema nervoso, o sistema endócrino, excretor, reprodutor, vários sistemas que estão funcionando juntos, para garantir que o nosso organismo funcione de maneira adequada. E aí, cada sistema, ele envolverá órgãos e tecidos específicos que realizarão a função desse sistema, que são funções vitais para o nosso organismo. Então, na nossa aulinha de hoje, falaremos sobre o sistema nervoso. Então, o que é esse sistema nervoso? Ele é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens e estímulos do ambiente interno e do ambiente externo ao nosso corpo e interpretá-los para que uma resposta seja elaborada frente a esse estímulo recebido pelo nosso corpo. E essa resposta elaborada, ela pode ser dada de várias formas, através de movimentos, de sensações e até mesmo de constatações. E após elaborar essa resposta e ela for efetuada, parte dela vai ser arquivada no sistema nervoso. Nós dizemos que esse sistema ele tem 3 funções básicas principais. A primeira é a sensitiva, que está relacionada ao fato do nosso corpo receber e compreender os estímulos vindo tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno. A segunda função é a integradora, que está relacionada ao fato do nosso sistema nervoso receber as informações sensitivas, armazenar uma parte delas e tomar decisões sobre os comportamentos adequados a serem tomados dependendo do estímulo recebido.
Então, se for um estímulo X, a resposta tem que ser Y. Então, o sistema nervoso processa o estímulo recebido para saber qual vai ser o comportamento adequado naquela situação. E a terceira função é a motora, que é responsável por enviar uma resposta frente a esse estímulo. E geralmente essa resposta ela é de contração muscular ou de secreção glandular. Então vejamos aqui um exemplo prático dessas três funções básicas principais. Então você quer fazer um macarrão. E aí você colocou a água para esquentar, colocou o seu macarrão, ele cozinhou e você foi lá pegar a panela para escorrer a água. Só que você se esqueceu que a panela estava quente e que precisaria utilizar um paninho para segurar a panela. E aí, após colocar a mão nessa panela, você imediatamente retirou a sua mão porque ela estava quente. Esse é um exemplo em que essas três funções do sistema nervoso estão em funcionamento. Então, vejamos. Você recebeu o estímulo de temperatura, o seu sistema nervoso integrou essa informação recebida e fez uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão foi a retirada da sua mão dessa panela quente, né? Esse movimento em que você faz de soltar a panela foi um movimento em que você contraiu os seus braços, né? Você contraiu os seus braços para se livrar dessa situação de risco. Então, essas funções sensitiva, integradora e motora são responsáveis por garantir que o nosso corpo funcione de maneira adequada e coordenada, desde o nosso nascimento até o nosso envelhecimento. Agora veremos os tipos celulares do sistema nervoso. Esse sistema ele é composto por um tipo especial de tecido que a gente chama de tecido nervoso. E esse tecido nervoso, por sua vez, apresenta componentes específicos, tipos celulares específicos, que são os neurônios, bastante conhecido, e o grupo de células da glia. Os neurônios são os responsáveis pela propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso nada mais é do que uma corrente elétrica que está passando em um caminho, levando uma informação. E esse caminho, a gente chama ele de axônio, que é um prolongamento do neurônio. Nós temos outro tipo de prolongamento, que são os dendritos. E esse neurônio também é constituído por um corpo celular no qual o núcleo está inserido. O neurônio ele é considerado a unidade básica tanto do cérebro quanto do sistema nervoso. É a unidade principal desse sistema, porque ele é o responsável por fazer a propagação do impulso nervoso, que é o impulso que está levando uma informação, que está transmitindo uma informação. Então, ele é muito importante para o funcionamento desse sistema. E nós temos algumas divisões, né? Os neurônios eles são classificados em dois tipos, em dois grupos. Nós temos neurônios que são sensitivos ou aferentes, que são responsáveis por levar informações para dentro do sistema nervoso. Então, informações da região periférica para dentro do sistema nervoso. E temos neurônios motores ou eferentes, que são responsáveis por levar informações de dentro do sistema nervoso para a região periférica do nosso corpo. Então, são funções opostas, né? São informações levadas em sentidos opostos, né? Um está levando para dentro do sistema nervoso
e o outro está levando para fora do sistema nervoso. Aqui nessa imagem a gente consegue observar o sentido, né, a direção em que as informações são levadas. Então, através do neurônio aferente, as informações são levadas para dentro do sistema nervoso e através do neurônio motor ou eferente, as informações são levadas para a região periférica do nosso corpo, para fora do sistema nervoso. Agora, em relação ao grupo de células chamado de células da glia, esse grupo apresenta várias funções, só que são funções de suporte aos neurônios. Nós temos células que desempenham o papel de sustentação e isolamento dos neurônios, células de transporte de substâncias nutritivas aos neurônios. Então, é um grupo de células que vão contribuir de maneira a assegurar o funcionamento adequado dos neurônios. Agora que a gente já sabe quais são as funções do sistema nervoso e os seus tipos celulares, veremos a organização anatômica desse sistema. Então, ele está dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo, que é essa região aqui da cabeça, e pela medula espinal, que é essa região em vermelho aqui no nosso esquema. Já o sistema nervoso periférico, ele é constituído por nervos cranianos e raquidianos, nervos presentes no crânio, né, na nossa cabeça, e na região próxima ao sistema nervoso central no corpo, aqui onde eu estou apontando para vocês, por gânglios e terminações nervosas que estão representadas em azul aqui no nosso esquema. Agora falaremos sobre o sistema nervoso central e depois sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é responsável por receber e processar as informações que estão sendo captadas pelo nosso corpo ou produzidas pelo nosso corpo, né? Que são estímulos externos e internos. E como vimos, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo, ele é uma estrutura encontrada no interior da caixa craniana, lá na nossa cabeça, e está dividido em algumas partes, né? O cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro é essa parte aqui mais desenvolvida do encéfalo. Já o tronco encefálico é essa região que está dividida em mesencéfalo, ponte e bulbo. Mas agora vamos falar sobre o cérebro, que é essa região mais desenvolvida, e ele tem as suas funções relacionadas à memória, ao raciocínio, a interpretação dos sentidos. E ele também tem as suas divisões. O telencéfalo apresenta funções mais relacionadas à linguagem, aos movimentos complexos, às percepções. Já o diencéfalo tem funções mais relacionadas às emoções, né? As funções límbicas. Mas as funções vitais como sede, fome e comportamento sexual também estão alocadas aqui no diencéfalo. Se fizermos um corte transversal no encéfalo, a gente consegue observar que existe uma região periférica mais escura, que é constituído por uma substância cinzenta. Essa substância cinzenta apresenta uma alta concentração de corpos de neurônios. Essa região, que é mais periférica, ela é chamada também de córtex cerebral. Mais interna ao encéfalo, a gente consegue observar uma região que ela é mais clarinha, ela é chamada de substância branca.
e essa substância branca apresenta uma alta concentração de axônios, que é aquela região do neurônio por onde o impulso nervoso passará transmitindo a informação. Já o tronco encefálico, ele é responsável pelo controle das funções vitais que não precisam da consciência para serem executadas. Ele é a conexão nervosa entre o diencéfalo, que é essa região verde do cérebro, e a medula espinhal. O tronco encefálico, ele é dividido em 3 partes. O mesencéfalo, que é essa região mais cinza aqui do nosso esquema, que vai desempenhar um importante papel no movimento dos olhos, no processamento visual e auditivo. Já a ponte, que é essa região mais alaranjada, apresenta funções variadas, que envolvem o sono, a respiração, a audição, o equilíbrio e outras funções motoras. O bulbo, que é a última parte, o último componente do tronco encefálico que está mais conectado com a medula espinal, ele também vai ter uma função variada de contribuir na digestão, na respiração, no batimento cardíaco. E o último componente do encéfalo é o cerebelo. O cerebelo, ele desempenha um importante papel na coordenação e precisão das funções motoras. Ele é responsável por controlar os movimentos voluntários do nosso corpo, a nossa postura, a nossa aprendizagem motora e o nosso equilíbrio. E ele não está dividido, ele é essa região aqui, ó, marronzinha. Algumas pessoas também chamam ele de cérebro primitivo. Já o outro componente do sistema nervoso central, a medula espinal, ela é uma porção alongada do nosso sistema nervoso central. Lembra que o último componente do tronco encefálico era o bulbo e que ele fazia conexão direta com a medula espinal? Então, exatamente abaixo do bulbo que inicia-se a nossa medula espinal. Ela é responsável por conduzir as informações das diversas partes do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo. São os 2 caminhos. Todas as informações são mandadas para o sistema nervoso central, o sistema nervoso central presente na medula espinal, que vai para o encéfalo, e da mesma forma que as informações saem do encéfalo, vão para a medula espinal e vão para a região periférica do corpo. A medula ainda é responsável por promover respostas simples que a gente chama de arco reflexo. Esse arco reflexo são ações realizadas automaticamente após o recebimento de um estímulo. Este estímulo recebido, ele não é enviado para o cérebro tomar uma decisão. É a própria medula espinal que toma a decisão frente a esse estímulo. Então vejamos aqui o nosso exemplo, o dedinho na chama. O nosso receptor sensorial, o nosso neurônio sensorial, capta esse estímulo de temperatura e envia para a medula. E a própria medula gera uma resposta via neurônio motor para que você retire o seu dedo dessa chama, através de uma contração muscular. Então, esse estímulo ele não precisou ir lá para o cérebro para que uma decisão fosse tomada, para que falasse assim, olha, tira o seu dedinho da chama. A própria medula gerou a resposta frente ao estímulo recebido. Então, o arco reflexo ele é utilizado em situações que envolvem risco para o nosso organismo.
isto é, situações em que a resposta precisa ser imediata, porque até o estímulo chegar lá no cérebro e o cérebro fazer uma tomada de decisão para que essa decisão seja enviada via neurônio motor para que você contraia o seu braço e retire o seu dedo da chama, demanda tempo. Então, como é uma situação de risco, a resposta precisa ser a mais rápida possível. E aí, depois que a resposta ela é efetuada, uma mensagem é enviada ao cérebro para que ela seja armazenada, né? Para que em um segundo momento, né, se for necessário, essa resposta seja efetuada novamente. Agora veremos os componentes de proteção do cérebro e da medula. O primeiro deles são as meninges, que são 3 membranas que revestem todo o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal. Essas meninges são responsáveis por garantir a proteção contra choques mecânicos, contribuem para a regulação da pressão no interior desse sistema e para impedir a entrada de substâncias estranhas. Elas são chamadas de pia mater, que é uma membrana mais interna ao encéfalo, a aracnoide, que é uma membrana intermediária, e a dura mater, que é uma membrana externa ao encéfalo. E todas elas são importantíssimas para a proteção do nosso sistema nervoso central. Quando ocorre alguma inflamação dessas meninges em decorrência em razão de alguma bactéria ou vírus, nós dizemos que está acontecendo um caso de meningite. E aí é interessante o diagnóstico precoce para fazer o tratamento correto e evitar a propagação dessa doença, que ela é extremamente contagiosa, né? E o segundo componente é o líquor, que ele é um líquido mesmo, responsável por transportar metabólitos para nutrir e garantir a proteção do nosso sistema nervoso. Ele está presente tanto no nosso encéfalo e na nossa medula espinal. Temos o crânio, que é uma estrutura óssea, que é responsável por proteger o nosso encéfalo contra impactos externos e agressivos, né? Quando a gente cai, o nosso crânio ajuda a proteger o nosso encéfalo. E a coluna vertebral, que também é um componente ósseo, responsável por proteger, nesse caso, a nossa medula espinal contra choques mecânicos. Agora, finalizada a parte de sistema nervoso central, falaremos sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico apresenta a função de levar as informações da região periférica para o sistema nervoso central, né, medula e encéfalo, e também apresenta a função de transmitir as respostas geradas pelo nosso sistema nervoso central para a região periférica do nosso corpo, né? Seja para um órgão ou para um tecido. E como ele faz isso? Através dos nervos e gânglios. Os nervos são feixes de fibras nervosas que estão envolvidas por tecido conjuntivo. Essas fibras, né, esses nervos, são constituídos por neurônios. Lembra que nós temos 2 tipos de neurônios, os aferentes e os eferentes, que são os nervos, melhor dizendo, são os neurônios que levarão informações de fora para dentro do sistema nervoso central e de dentro do sistema nervoso central para fora do sistema nervoso central. Já os gânglios são acúmulos de neurônios que estão localizados fora do sistema nervoso central. Os nervos são os responsáveis por conduzir os impulsos nervosos para dentro ou para fora do sistema nervoso central.
esse sistema nervoso periférico, ele é dividido em somático e autônomo. O somático, ele é um sistema de ação voluntária. É uma ação que é consciente, a gente pensa para executar. Ele é constituído por neurônios sensitivos que mandam informações para os músculos esqueléticos que são de contração voluntária. Então, quando eu quero levantar o meu pezinho lá na academia ou fazer a minha caminhada e correr, é o sistema nervoso somático que está em ação. Então, esse sistema transporta impulsos referentes às sensações do corpo. Dor, tato, temperatura, propriocepção, tudo isso para iniciar o movimento que é consciente, que é voluntário. Já no sistema autônomo, ele é involuntário. Ele é constituído por neurônios motores que mandam informações para os músculos liso, cardíaco, glândulas e órgãos internos. De modo geral, são as funções corporais que estão fora do nosso controle, né? Funções que a gente não pensa para executar. Por exemplo, o aumento da frequência cardíaca e o processo de digestão. Esse sistema autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é o sistema que está mais ativo nas situações de tensão e estresse. Naqueles momentos em que você está bem nervoso, está numa situação ali de risco. E aí você precisa, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, dilatar seus brônquios e as suas pupilas. São situações que a gente chama de que são reações de luta e fuga. Já o parasimpático, ele está mais ativo em situações de calmaria, em que ocorre, por exemplo, a contração da pupila, diminui a frequência cardíaca, ocorre o controle das funções digestivas, no momento em que você está mais zen. Então, finalizamos a parte também de sistema nervoso periférico. E agora, para encerrar a nossa aula, vamos resolver duas questões de vestibulares. A primeira delas diz o seguinte: podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo-o em duas partes: sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indique corretamente as partes do sistema nervoso central. Alternativa A: nervos e encéfalo. Alternativa B: encéfalo e gânglios. Alternativa C: gânglios e nervos. D: medula espinhal e nervos. E E: medula espinhal e encéfalo. A alternativa correta é a letra E, né? Nós vimos que o sistema nervoso central é constituído de medula e encéfalo e que o sistema nervoso periférico é constituído de nervos e gânglios. A questão número 2, ela é da FUVEST e diz o seguinte: a reação da pessoa ao pisar descalça sobre um espinho é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o seu pé está ferido. Analise as afirmações. Primeira, neurônios sensoriais são ativos ao pisar-se no espinho. Segundo, neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé. Terceiro, o sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito. Está correto o que se afirma em 1, 2 e 3, 1 e 2 apenas, 1 apenas, 2 apenas, 3 apenas. Alternativa correta é a letra B.
1 e 2 apenas. Por que a terceira não está correta? Lembra que o ato reflexo é uma resposta medular e não uma resposta do sistema nervoso autônomo? Portanto, essa alternativa que diz que o sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito está errada, né? Porque é um ato reflexo, é uma resposta medular gerada pelo sistema nervoso central. Então, pessoal, por hoje é só. Siga nossas redes sociais, HomeBio Face, HomeBio Unesp, né? YouTube e Instagram, e fique por dentro de todas as aulas. Eu espero vocês na nossa próxima aula.